A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma pré-aula da lição da nossa escola bíblica dominical. Estamos falando de Joinville, Santa Catarina, Igreja Assembleia de Deus, igreja esta presidida pelo pastor Sérgio Melfior e pelo pastor Eliseu Melfior, que também é o coordenador geral da escola bíblica dominical em Joinville. Uma alegria muito grande poder estar aqui neste dia, nesse momento. Não sei o horário em que você está assistindo, se é manhã, tarde ou noite, ou ainda pela madrugada, porque há muitas pessoas que resolvem estudar pela madrugada e é um ótimo horário para estudar, mas que você seja inteiramente abençoado e agraciado com a explanação da palavra de Deus. Este que vos fala é o pastor Ivaldo, quarto coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui em Joinville. Aproveite para compartilhar também esta aula com seus amigos, professores da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, hoje já estudando a última lição deste trimestre, lição de número 13. Lembrando que neste trimestre nós tivemos um assunto muito importante, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para um crescimento da igreja em meio às perseguições. E como nós temos aprendido com esta lição da Escola Bíblica Dominical, pastor José Gonçalves, pastor foi muito feliz, muito direcionado, teve uma mente iluminada pelo Espírito Santo para nos trazer verdades bíblicas, a fim de que possamos cada vez mais crescer no conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Muito bem, hoje nós estaremos estudando o assunto Assembleia de Jerusalém. E o texto que vai estar embasando este conteúdo está em Atos capítulo 15, versículo de número 28, que diz: Na verdade, apareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Muito bem, nós estamos falando, meus amigos, meus irmãos, aí do primeiro século, e mais precisamente os anos de número 48 a 50. Estamos falando do primeiro concílio de Jerusalém, uma reunião onde os apóstolos se reúnem para tomar uma decisão em favor dos nossos irmãos gentios. Estamos falando de um concílio totalmente realizado pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, a verdade prática diz: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Resumindo, organismo e organização. Como organismo, a igreja é o corpo de Cristo, viva pelo Espírito, movida pelo amor e pela comunhão. Muito bem, nós somos o corpo de Cristo. A cabeça deste corpo é Cristo, como nós já sabemos. Portanto, dentro dessa figura, a igreja ela está como um organismo, mas também, por ela estar ainda em um mundo de pessoas, logicamente que também esta igreja ela se apresenta como uma organização ou como ordens proporcionadas pelas lideranças que nela presidem. A igreja tem estrutura visível, líderes e ordem, para que sua missão seja eficaz no mundo. Ou seja, a igreja, dentro da sua organização, ela tem a sua hierarquia no que tange à ordem do seu desenvolvimento. Nós temos 3 objetivos na nossa lição. Primeiro, mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre salvação dos gentios. Em segundo lugar,
relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja e, em terceiro lugar, reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Então, o professor já sabe que tem que alcançar, eh, esses 3 objetivos no final da aula. Planeje a sua aula. Não deixe para estudar apenas no dia anterior à sua aula, ou seja, no sábado ou sábado à noite. Não, a lição da escola dominical, ela é dinâmica, ela é para ser estudada a semana toda, por isso nós temos ali as leituras diárias que vão estar embasando o conteúdo que será estudado no domingo. Então, vá fazendo o seu culto doméstico e já pensando na sua aula e esquematizando ali para que os 3 pontos sempre que são apresentados na lição da escola bíblica, para desenvolver o conteúdo, eles possam ser muito bem explanados. Nós temos aqui também a palavra-chave, e a palavra-chave desta lição é assembleia. A palavra assembleia, no grego, no contexto bíblico, é geralmente traduzida de 2 formas. Primeira, eclésia, e o significado literal é chamados para fora. Ek, para fora, kaleu, chamar. Designava uma reunião de cidadãos convocados para deliberar sobre assuntos da polis, ou seja, da cidade. Isso acontecia muito no mundo grego. As reuniões nas praças para que fosse deliberado qualquer resultado, qualquer significado de uma questão que era levantado entre a comunidade. Sócrates foi um pioneiro nisso. No Novo Testamento, vamos ver o que significa a palavra assembleia. Passou a ser usada para se referir à igreja, à comunidade dos que foram chamados por Deus em Cristo. Vejamos bem que agora nós temos esse significado de assembleia dentro do contexto de igreja, ou seja, chamados para fora, chamados de um sistema mundano, pecaminoso, de práticas de pecado, agora para uma vida de santidade, se baseando na própria vida de Cristo. Mateus 16:18 diz: "E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia", ou seja, a minha igreja, o corpo místico de Cristo, o organismo de Cristo. Por isso que quem lidera a igreja, apesar de nós termos pastores, termos presbíteros, termos várias lideranças, mas a liderança principal da igreja chama-se Jesus Cristo. Assembleia significa um povo reunido por um propósito santo, a comunhão com Deus e entre si. Ou seja, através dessa unidade, através desta comunhão do corpo, nós temos total comunhão com a cabeça, que é Cristo. E isso também nos faz nos relacionarmos muito bem como membros individualmente desse corpo. Glória a Deus. Muito bem, falando tudo isso de forma resumida, nessa introdução aqui da nossa lição, o ponto um da nossa lição, porque a lição ela vai ser dividida em 3 pontos, como sempre, ela vai falar no subponto um o relatório missionário. Muito bem, nós vamos falar aqui do concílio de Jerusalém, como já falei, aconteceu ali mais ou menos, nós não podemos dar uma data exata, mas nós podemos estar nos baseando nos acontecimentos, porque aqui nós dizemos que o concílio acontece entre 48 e 50, porque ele vai acontecer justamente no período do reinado de Cláudio, que acontece entre 41 e 54. Então, provavelmente, tenha acontecido o concílio dentro desse período. Por isso, nós não temos assim uma data acertada
para repassar aos nossos amados e queridos irmãos. E, como já falei antes, esse concílio ele vai deliberar toda agora uma resolução, eh, para resolver um problema que está acontecendo entre os irmãos judeus e agora os irmãos gentios. E esse problema, como nós vamos ver, acontece ele nasce justamente na igreja de Antioquia, que envia Paulo, que envia Barnabé agora para a pregação fora da das, digamos assim, das fronteiras de Israel. E agora, a maneira de pregar é diferente, e a maneira de aceitar também o evangelho é diferente, porque eram culturas inteiramente diferentes, judeus e gentios. Mas o nosso subponto 1 vai falar sobre esse relatório. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia, anos 46 a 48 depois de Cristo. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Neste relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como eles aceitaram a fé. Atos 14, 27. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça. Ou seja, os gentios que agora estão aceitando a fé, eles não foram impostos a regras da lei judaica. Não, eles aceitam a Cristo agora pela fé, se tornam discípulos do Senhor Jesus Cristo mediante a pregação de Paulo e Barnabé, agora pelaquilo que nós chamamos de graça, favor imerecido, sem a prática de obras, sem a prática de ritos. E Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo de número 2, versículos 8 e 9, ele vai dizer que a salvação, ela é um dom de Deus. Ela não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem da graça, que é um favor que o Senhor dispensa a todas as pessoas. Muito bem. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus. O que é dom? É um presente de Deus, concedido inteiramente por seu favor. O homem não é merecedor da salvação, meus amigos. Deixe isso muito bem claro na sua classe. A salvação, ela é um dom, ela é um presente de Deus para todos nós. Muito bem. O segundo subponto da nossa lição vai falar sobre o legalismo judaizante. O que é o legalismo? É uma dependência excessiva das regras da lei, no caso dos judeus, né, ou de normas. A lei judaica, ela se dividia pelo menos entre 613 preceitos, e entre eles estava a lei moral, estava a lei civil e a lei cerimonial. Então, na mente dos nossos irmãos judeus, a salvação, ela se dava pelo um cumprimento de regras, pelo um cumprimento de normas. Então, para que alguém pudesse receber a salvação segundo os judeus, tinha que se submeter a todo este regramento. E agora, Paulo e Barnabé estão pregando o evangelho de Cristo, que dispensa todas essas práticas. Por quê? Porque agora Paulo está dizendo que a salvação, ela é um presente de Deus. Não é porque alguém mereça. Não, é porque Deus quer salvar todas as pessoas.
Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Isso está no capítulo 15, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários, Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Aí nós vamos ver a igreja como uma organização, porque agora está acontecendo um problema, uma divergência de opiniões. E agora precisa-se de uma resposta o quanto antes. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja-mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido por quem? Pela liderança maior da igreja, os apóstolos e os presbíteros. Atos 15, versículo de número 2. E aqui, nesse ponto, eu quero dizer a todos os irmãos que faz-se sim necessário nós estarmos como crentes, como membros desta igreja, submetidos a esta liderança física. Alguém pode até dizer que, inclusive, nós temos exemplos na Bíblia. A igreja de Coríntio, até um certo tempo, ela está dividida, pensamento inteiramente divergente quanto à questão das pregações. Uns acreditavam ser do grupo de Paulo, porque achava que o que Paulo pregava era verdade, da mesma forma Pedro, de outra forma Apolo, e outros se diziam não ouvir Paulo, não ouvir Pedro, não ouvir Apolo, e se submetiu apenas a Cristo. Mas Cristo não estava mais ali fisicamente. Então vejam bem que os achismos prevaleciam na mente desses irmãos, então aconteciam vários problemas. E Paulo foi justamente ali para consertar toda aquela divergência que estava acontecendo. Então, nós como crentes em Jesus, nós precisamos aprender sobre hierarquia, porque também o Senhor Jesus colocou hierarquia dentro da igreja. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, auxiliares. Nós temos aí um conjunto, né, ministerial desenvolvido dentro de uma hierarquia, onde esse conjunto de lideranças, eles vão estar responsáveis para trazer todo um regramento dentro do sentido de organização, e isso eu estou falando dentro da nossa instituição, Assembleia de Deus. Muito bem. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre o debate doutrinário. Muito bem. Primeiro ponto, foi trazido a situação, né? Paulo, Barnabé trazem informações, como é que se deu a pregação entre os gentios, como eles receberam a pregação do evangelho, mas quando eles chegam em Antioquia, que é a agência missionária que os enviou, ali também estavam os irmãos judaizantes, que estavam ali inteiramente implícitos na na lei de Moisés, que agora eles vêm requerer para que também seja imposto aos gentios esses mesmos regramentos da lei, por exemplo, a circuncisão. E aí é que vai existir o confronto, e nesse confronto de opiniões, Paulo e Barnabé e os demais irmãos acham por bem levar o problema para a igreja-mãe em Jerusalém, para que de lá viesse uma solução. Agora nós vamos falar justamente sobre esse debate doutrinário. Uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, os judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Vejam bem, isso aqui é uma ideia
um pedido, uma visão dos irmãos judaizantes. Atos 15:5. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém poderia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. Ou seja, não é simplesmente porque também ali a liderança da igreja ela é judia que ela vai aceitar as informações apenas pelas falas ou simplesmente para tentar manter a cultura judaica. Não. O que que Pedro vai fazer agora? Pedro vai buscar argumentações práticas para daí dar uma outra resolução, trazer uma outra visão a esses irmãos judaizantes. A questão deveria ser tratada com objetividade, que é o que o caso exigia, e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, tá, e que essa experiência, através de Pedro na casa de Cornélio, trouxe salvação aos irmãos gentios, sem necessariamente que eles estivessem impregnados ao regramento da lei. Então, é isso que Pedro vai trazer. A questão deveria ser tratada com objetividade, que o caso exigia, e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir, olha só, de parâmetro, que está em Atos 10, do versículo 1 ao 46. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Atos 15, versículo de número 8. Isso aqui é o parecer de Pedro. Por quê? Porque Pedro já tinha uma experiência de salvação entre os gentios, aqui, no caso, a casa de Cornélio. E interessante que antes de Pedro ir à casa de Cornélio, ele tem uma visão dada por Deus, onde um lençol descia do céu e nele estava contendo vários animais que, inclusive, era proibido pela lei comê-los. Então o personagem da visão diz a Pedro: "Pedro, mata e come". E ele diz: "Como é que eu vou comer algo impuro? Algo que a lei diz que eu não posso comer". E aí o personagem, que era ali o próprio anjo, ele diz: "Por que tu consideras impuro aquilo que eu já santifiquei?". E ele estava falando justamente dessa condição agora que Deus estava dando para os gentios também poderem receber a salvação. E não só a salvação, como também o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, porque depois que Pedro prega o evangelho na casa de Cornélio e Cornélio e toda a sua família se rendem a Jesus, a pregação ali ministrada pelo apóstolo Pedro, também Pedro ora por eles, impõe as mãos e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Então Pedro está deixando ali um exemplo prático de que a salvação agora, através do evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela não se resume a obras, a práticas ritualísticas, a cerimoniais. Não, a salvação, ela é um dom de Deus para todas as pessoas. Muito bem. O segundo subponto, ainda falando sobre o debate doutrinário, fala sobre a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, Atos 10, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Pedro esperava que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião de seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali, Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito Santo
era um fato observável que todos, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. Veja bem que Paulo, ele está sofrendo também, dentro dessa das suas pregações, das suas aberturas de igreja, na aceitação dos gentios ao evangelho que ele está pregando, também essas imposições desses irmãos judaizantes, querendo que Paulo também exigisse dos irmãos a prática da lei. Talvez, eh que não é menos importante falar sobre esta questão, talvez os irmãos judaizantes pensassem nessa condição também pela questão do proselitismo, porque, ah, naquele momento, até aquele momento, qualquer pessoa que desejasse, eh, assumir uma responsabilidade religiosa tal como os judeus, ele precisava se circuncidar, que era um fator primordial, e depois observar os preceitos da lei. Daí então, a pessoa ela se tornava um prosélito da religião judaica. Mas aqui não vem o caso, aqui não vem o caso, porque a pregação ela está indo até as pessoas. A pregação do Senhor Jesus Cristo, pregada logicamente por judeus, mas agora uma pregação que ela vem, eh, descarregada desse pensamento, ritualístico da lei. Paulo e Barnabé estão levando agora uma mensagem que vem recheada pela graça, ou seja, pelo favor de Deus para todas as pessoas. Ou seja, para todo aquele que nele crê ou estavam crendo na mensagem que eles estavam pregando, que era acerca do Senhor Jesus Cristo, agora eles tinham essa condição de poderem receber a salvação do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, isso é interessante como nós podemos observar aqui o plano de Deus para a salvação de toda a humanidade, como diz João, que é o texto áureo da nossa Bíblia, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, vamos ao terceiro subponto, a fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas. Veja bem, o que estava acontecendo agora nesse momento não era algo simplesmente novo, digamos assim, mas era algo que já estava nos próprios mandamentos, já estava nas profecias, né, por homens que Deus os usou muito antes desses acontecimentos aqui, deste concílio. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, e com isto concordavam as palavras dos profetas, como está escrito em Atos 15:15. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte de seu povo. Isso era um favor divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. E nós vamos observando isso, meus irmãos, o desejo de Deus salvar toda a humanidade, já muito antes da nação de Israel existir. Nós vamos lá na origem, que é Abraão. Ou seja, desde Abraão até os profetas, a Bíblia sempre mostrou que o plano de Deus de salvação era universal, incluindo judeus, gentios, na salvação. Por quê? Ou por quem?
por meio do Senhor Jesus Cristo. E isso nós vamos ver em Gênesis capítulo 12, versículo 3, uma promessa de Deus a Abraão, que diz: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra". Desde o chamado de Abraão, Deus revelou que através de sua descendência, ou seja, Cristo, como está escrito em Gálatas 3,16, todas as nações seriam alcançadas. Olha só que maravilha! Isaías 49,6 diz: "Pouco é que sejas o meu servo. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra". Infelizmente, os judeus não entendiam dessa forma, né? Zacarias 2,11 diz: "Muitas nações se ajuntarão ao Senhor naquele dia e serão meu povo". Isso aqui é uma visão mais escatológica, mas já dá para nós entendermos o projeto de Deus para com a salvação de todos, não apenas aqui dos judeus, não apenas para um grupo de 144.000, não, mas para todas as pessoas. Salmo 22:27 diz: "Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face". Então, os as profecias já estavam dizendo sobre esse projeto de salvação, não apenas para os judeus, mas para também os gentios. Bom, chegamos ao terceiro ponto e último, que vai falar sobre a decisão da Assembleia em Jerusalém, e o primeiro subponto fala sobre o Espírito Santo na Assembleia. Oh, isso aqui é muito importante. A igreja ela tem uma hierarquia, dotada de pastores, presbíteros, lideranças físicas, mas nós não podemos esquecer que nós temos o Espírito Santo. E agora a responsabilidade da igreja, do cuidado, da liderança, das normativas, dos direcionamentos estão nas mãos do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que quando ele viesse, ou seja, o Senhor Jesus iria mandar o Espírito Santo, e quando ele viesse, ele ia nos guiar em todas as coisas. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 15:28. Isso aqui são os apóstolos que estão dizendo. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela, assim como ainda é hoje. O Espírito Santo ele tem participação ativa no meio da igreja. Esse texto faz um paralelo com Atos 5:32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Os apóstolos, depois de presos, veja bem, estavam testemunhando de suas experiências com Jesus e agora com o Espírito Santo, que suas práticas eram autênticas, primeiro por terem andado com Jesus e agora com o Espírito Santo, estando confirmando sua obra, ou seja, sua pregação ou a pregação que os apóstolos estavam ministrando era verdadeira, porque primeiro andaram com Cristo e viram Cristo salvando as pessoas, curando as pessoas. Ele vai para a glória, mas agora o Espírito Santo vem, não mais fisicamente, mas em espírito, mas agindo de forma pessoal, da mesma forma como Cristo, salvando as pessoas e também, usando a igreja do Senhor Jesus Cristo para a realização de grandes maravilhas, de grandes obras. Muito bem. O segundo subponto fala sobre a orientação do Espírito Santo na Assembleia. O texto de Atos 15:28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, Atos 15:32, e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia. Indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Atos 13:1-4. Isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja.
Esse era o padrão da igreja primitiva e deve aqui também está para nós, ó, puxãozinho de orelha. Deve ser também o padrão da igreja de hoje. O quê? Estimular a igreja com relação a buscar os dons espirituais. Os dons estão ali, disponíveis à igreja. Capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo vai ensinar nós buscarmos os dons espirituais, o dom da palavra, o dom da ciência, o dom de profecia, o dom, de línguas estranhas, de interpretação, o dom de discernimento, o dom da fé. Meus irmãos, lideranças, nós precisamos incentivar nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes a buscarem ter uma experiência viva com o Espírito Santo, para viverem não apenas do que ouviram dos seus antepassados, mas viverem de forma prática aquilo que a palavra de Deus nos coloca como verdadeira. A ação do Espírito Santo, ela é verdadeira. O Espírito Santo usa as pessoas, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo, ele se comunica. O Espírito Santo, ele usa as pessoas para curar enfermos, ele usa as pessoas para uma mensagem poderosa, para uma revelação, para uma advertência. O Espírito Santo, ele está ativo no meio da igreja. Não podemos tornar os nossos cultos apenas como um ambiente de comoção pelos hinos, pelas músicas, pelos acordes menores que mexem com as nossas emoções e o povo ali, de forma momentânea, derramar as suas lágrimas, mas terminando o culto, volta a secura, volta a falta de experiência, volta a falta de vivência com Deus. Não, nós precisamos ser práticos. Nós precisamos ser práticos da palavra de Deus, na nossa simplicidade, como era a igreja primitiva, através da oração, através do jejum, através de consagrações, através do estudo sistematizado da palavra de Deus, ainda que seja da forma mais simples possível, mas levar todo esse essas práticas de vidas para que essa nossa geração que está se levantando de crianças, de adolescentes, possam também viverem o que nós ainda vivemos hoje. Uma advertência para nós através desta linda palavra que nós estamos estudando. E o último subponto vai falar sobre o parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Ou seja, aqui vem o parecer, vem o veredito, uma inspiração. Isso aqui foi uma inspiração, uma iluminação. O Espírito Santo ilumina agora a mente dos apóstolos para não ferir os irmãos judaizantes, mas também não descartar os gentios quanto à sua responsabilidade de uma vida de santidade para com o Senhor. Que glorioso! Atos 15:29. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico. Olha só, que visão, que coisa maravilhosa de nós analisarmos a sabedoria de Deus aqui nos nossos irmãos, liderança da igreja primitiva. Mas também, veja só, evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. Ó, veja bem que eles não entram nas questões das leis, para não envergonhar, não entristecer os irmãos judaizantes. O legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus, não. Veja bem, assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso.
Vejamos bem que os apóstolos e presbíteros discutiam e concluíram que a salvação é pela graça de Jesus, não pela observância da lei. Porém, para manter a unidade entre judeus e gentios, estabeleceram essas restrições. E vamos ver quais são essas restrições. Primeiro, convívio entre judeus e gentios. Judeus tinham forte tradição cultural e religiosa quanto à alimentação e costumes. Levítico 17 e 18. Comer carne com sangue, carne sufocada ou participar de rituais idólatras era abominável para eles. Se os gentios convertidos ignorassem isso, haveria choque, olha só, social e religioso na comunhão da igreja. O segundo, segunda restrição, facilitar a mesa em comum, porque estamos embasando aqui o veredito da igreja em Jerusalém. Facilitar a mesa em comum. A refeição era central para a comunhão cristã. Sem essas restrições, judeus não conseguiriam sentar-se à mesa com os gentios, pois se sentiriam contaminados e haveria um choque de cultura, né? A decisão foi uma forma de harmonizar a convivência sem obrigar os gentios a guardar toda a lei. Veja bem que é aqui é uma sabedoria divina que nós estamos observando, que aonde o Espírito Santo, ele foi trabalhando nos mínimos detalhes e foi já consertando, eh toda uma problemática que tinha surgido e era mais uma questão cultural, né, uma questão religiosa, cultural. E aqui nós estamos vendo os embasamentos, né, a visão dos apóstolos. Veja só, e o terceiro embasamento é o testemunho público diante da sociedade. O paganismo grego-romano estava marcado por banquetes dedicados a ídolos e por práticas sexuais imorais ligadas ao culto. Ao se absterem disso, os cristãos gentios mostrariam a quebra com a cultura pagã, dando testemunho claro da sua fé. E o último embasamento, princípio do respeito e do amor fraternal. A decisão não foi legalista, mas pastoral. Foi um ato de sensibilidade social para não escandalizar os judeus e, ao mesmo tempo, preservar a liberdade dos gentios, como Paulo explica lá no capítulo de número 14 e também 1 Coríntios, capítulo de número 8. Resumindo, o embasamento da decisão do concílio de Atos 15 e 29 foi manter a comunhão entre judeus e gentios na mesma igreja. Segundo, evitar choques culturais e religiosos que poderiam dividir a comunidade. Isso aqui tem acontecido muito por conta dessas divergências de pensamentos, né? E aqui foi resolvido. Dar bom testemunho diante de uma sociedade marcada por idolatria e imoralidade. E, por último, aplicar o princípio do amor, limitando a liberdade em favor da unidade. Muito bem, chegamos ao final da nossa lição. A conclusão da nossa lição vai dizer que a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social provocada por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeriria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão acertada. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Chegamos ao final de mais uma lição. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Não falte na escola bíblica dominical. Próximo domingo, um novo trimestre, e nós estaremos estudando mais uma poderosa lição. Deus abençoe, em nome de Jesus.